Olá, tudo bem? Bem, vamos para a terceira parte do nosso vídeo Viajando sobre Roma. Vamos lá. Vamos agora para o arco de Constantino. Constantino I, também chamado de O Grande, torna-se imperador após a morte de seu pai, Constâncio Cloro, em 306 d.C. Depois do assassinato de Alexandre Severo em 235 d.C., a quarta e última grande dinastia imperial acaba, começando uma série de imperadores fracos, até que o imperador Diocleciano entra em 284, terminando assim o período denominado de Alto Império e começando o Baixo Império. Após a crise do terceiro século, bem Diocleciano, que é lembrado pela grande perseguição, a última e mais sangrenta contra os cristãos, em que ele revogou os direitos legais deles, destruiu igrejas e queimou bíblias, e resultou na morte de 3.000 pessoas. Ele também dividiu o império para 4 imperadores, criando a tetrarquia. Após sua vida, na sua velhice, ele se encontrava doente, então resolveu abdicar por volta dos 60 anos. Isso acarretou em uma guerra entre os quatro imperadores do império, até a Batalha de Milva em 312. Antes dessa batalha, Constantino disse que viu no céu em grego uma frase em um sinal. Diz uma frase e dizendo: "Neste sinal vencerás". E na noite seguinte, ele diz que foi visitado em um sonho por Jesus, dizendo que deveria colocar o sinal nesta batalha. Esse sinal são as duas primeiras letras de Cristo em grego, P e o X, talvez vocês verão aí. E ele acabou vencendo essa batalha contra Marciense. E após vencer essa batalha, construiu o maior e último arco romano. Ele unificou de volta o império e reinou sozinho após ter mandado matar seu cunhado e o imperador Licínio em 325. Ele publica o Edito de Milão em 313, onde determina que o império seja neutro e seja religião neutra, acabando a perseguição. A partir dali, ele mediaria conflitos na fé cristã e resolveu reconstruir também a cidade de Bizâncio e mudar sua capital de Roma para essa cidade, que ele renomeou como Nova Roma. Após sua morte, eles chamariam ela de Constantinopla, atual Istambul, em homenagem a ele. A Idade Média acaba quando o Império Romano do Oriente acaba também, em 1453, quando ele é dominado pelos otomanos. E aí começa a modernidade. E uma das coisas principais no período da modernidade foi o Renascimento. E nós vamos ver um exemplar dele na Basílica de San Pietro in Viscoli. E vamos lá. O Moisés de Michelangelo, uma estátua feita para o túmulo do Papa Júlio II. Quando terminou de esculpir, impressionado, Michelangelo, com um momento de loucura, bateu com o martelo no joelho gritando para a estátua: "Por que não falas?" Também vemos que a estátua tem chifres, devido a uma tradução errada da Bíblia que existia na época, que achavam que Moisés tinha chifres, mas hoje essa parte é traduzida como rosto radiante. Bem parecendo por ali, Quieta de Jesus, Igreja de Jesus, onde vem o nome jesuítas, que são famosos por virem a viagem no Brasil para catequizar índios. O cristianismo seria virar a religião oficial do Império Romano em 380 d.C., com o imperador Teodósio, que publica o Edito de Tessalônica, onde ele institui a religião oficial, o cristianismo, e bane todos os cultos pagãos e destrói os templos pagãos. Em 395 d.C., o Império Romano está incontrolável e acaba se dividindo em dois: o Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, e o do Oriente em Constantinopla. O Império Romano do Oriente acabou sendo todo dominado por bárbaros em seus territórios e acaba quando o último imperador, Rômulo Augusto, que tinha entre 14 e 17 anos, abdica e para Odoacro se tornar rei da Itália. Então assim acaba o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continuou até 1453 d.C. E quando acaba o Império Romano do Ocidente, acaba também a atividade e começa a Idade Média. O estado da cidade do Vaticano é a sede da Igreja Católica e o menor país do mundo. Tem 0,44 km² e uma população perto de 1.000 habitantes. Apesar disso, é o 6º país com mais densidade do mundo. Aqui era onde ficava o circo de Calígula e de Nero também, e tornou-se o local de martírios de muitos cristãos.
A primeira igreja, a Basílica de Constantino, foi construída em cima do túmulo do apóstolo Pedro, considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa. Os territórios de Roma foram doados aos papas por Carlos Magno, que foi coroado imperador por Leão III. Esses territórios foram chamados de Estados Papais ou Estados Pontifícios e duraram até 1870, quando foram anexados pelo Reino da Itália. Antes de parecer, me esqueci de falar de uma escultura do Renascimento, a Pietà de Michelangelo, que em 1962 esta estátua foi atacada por um turista australiano a marteladas que se achava Jesus. Bem, agora vamos para a cúpula da igreja, finalmente. Bem, vemos ali em latim, dos Petrus, e sobre esta pedra, aí está a parte aqui encoberta, darei as chaves do reino do céu. E essa nova versão da Basílica de São Pedro demorou mais de 100 anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1626. Foi iniciada pelo Papa Júlio II. A cúpula da igreja também foi feita por Michelangelo e é uma das maiores do mundo, e essa ponta pode ser vista de toda Roma. Leão X, que foi um dos mais extravagantes papas da história, gastando muito dinheiro com arte, que era uma característica de sua família, os Médici, vendeu indulgências para pagar a construção da nova basílica, fazendo com que Martinho Lutero exponha as 95 teses e dê início à reforma protestante. Pietà de Michelangelo, vamos ver isso agora. O Palácio Apostólico, onde se residem os papas hoje. Após o reinado de Bonifácio VIII, que queria que todos os reis fossem servos do Papa, o rei da França obrigou seus sucessores a ficar em Avignon, atual França, ao invés de Roma. Então, quando o Papa Gregório XI voltou para Roma e encontrou em ruínas sua residência no Palácio de Latron, mudou para o Palácio Apostólico, onde eles moram até hoje. Após a morte de Gregório, acontece o grande cisma do Oriente, em que coexistiram 3 papas eleitos, juntos. Uma foto do túmulo do apóstolo que dá nome à igreja, dá pra ver aí. A Capela Sistina, pela arquitetura, é baseada no Templo de Salomão. Seu nome vem em homenagem ao Papa Sisto IV, o Papa da época. Bem, vemos a pintura de O Juízo Final, feito por Michelangelo em sua velhice, que mostra, no julgamento final, a separação de eleitos e condenados. Ela foi pintada originalmente com muitos corpos nus, inclusive de Maria, fazendo com que o Papa, depois de muita confusão, mandasse um dos seus assistentes repintar todos de novo. E dos lados vemos que tem pinturas de Moisés, como Jesus também, e talvez apareça as legendas embaixo, né? E ali em cima, um pouco em cima, tem uns papas. E a gente vai subindo, que tem pinturas da criação do mundo, na verdade do livro de Gênesis. E dos lados vemos que tem pinturas de Moisés, como Jesus também. E talvez apareça as legendas embaixo, né? E ali em cima, um pouco em cima, tem e vale citar que é onde na Capela Sistina, onde se elegem os papas. No ritual no mudado é 800 anos. Papas. E a gente vai subindo, que tem pinturas da criação do mundo. Em cima, a pintura mais famosa de todas, a criação de Adão de Michelangelo. Ele era mais novo do que quando pintou o Juízo Final. Não queria pintar o teto porque achava que era escultor e não pintor. Essa pintura, junto com Mona Lisa e A Última Ceia, ambos de Da Vinci, são as maiores pinturas do Renascimento, não só o Renascimento italiano, mas como o Renascimento geral. Na Idade Média, nem todos os papas foram senhores calmos e devotos como os que tem hoje. Existiram muitos papas muito ruins e muito esquisitos também. Vamos ver em legendas aí, porque para não ficar muito longo essa parte. Sérgio III, João XII, Bonifácio VIII, Alexandre VI, Bento IX. Mas quando o negócio apertava, os papas não ficavam no Palácio Apostólico. Quando o imperador romano germânico morreu, Maximiliano, ele
acontecia uma eleição. Ou poderia herdar o seu neto, já que o seu filho tinha morrido, herdar o seu neto, rei Carlos I da Espanha, ou Francisco I da França. A família do Papa Clemente VII, os Médici, resolveu apoiar Francisco I, já que a prima deles, a Catarina de Médici, era casada com o príncipe, o Henrique II, que seria Henrique II da França depois. Acabou que quem foi eleito foi Carlos, que se tornou o Carlos V, e conseguiu muitos territórios para a casa de Habsburgo. E este Papa Clemente VII viveu nos piores períodos para ser Papa do mundo, pois acontecia a reforma protestante, se espalhava, já tinha se espalhado pela Escandinávia, a Inglaterra, agora com o divórcio que Henrique VIII queria fazer, tinha criado a igreja anglicana. Os muçulmanos já tinham acabado com quase metade do mundo da igreja ortodoxa e já estava chegando aos pés do mundo católico. E também os dois maiores reis católicos simplesmente estavam em guerra entre si, e cada um queria que o Papa o apoiasse. Então ele resolveu apoiar o rei da França, o que não deu muito certo. O imperador Carlos V entrou em Roma e saqueou a cidade, e ele teve que fugir para Il Passetto, que nós veremos aí até o castelo de Sant'Angelo, onde ele teve que ficar ali, escondido. A ilha Tiberina, uma ilha no meio do rio Tibre, falam que ela se formou após jogar um corpo do último rei de Roma, Tarquínio Soberbo, no rio. Mas essa não é a história mais estranha com o rio Tibre. Na Idade Média, ocorreu algo chamado o Sínodo do Cadáver, feito pelo Papa Estevão VI junto com o futuro Papa Sérgio III, onde eles resolveram tirar o corpo de um de seus antecessores, o Papa Formoso, que tinha morrido quase um ano antes, e foi posto num trono, com roupas e tudo, onde foi acusado e, após ser considerado culpado de violação do direito canônico e falso testemunho, e como pena, cortaram seus 3 dedos e jogaram no rio. Depois, haviam rumores que o rio estava fazendo milagres. Então, esse episódio estranho acabou fazendo que o povo romano se revoltasse contra Estevão, e ele foi deposto e preso em 897, foi estrangulado e assassinado. Vamos aqui entre a Cúria e a Júlia, onde se reuniu os senadores, né? Também vamos passando pelo arco de Sétimo e Severo, vamos chegar lá onde tem a prisão Mamertina. A prisão Mamertina, onde ficavam os prisioneiros de Roma, até eles serem executados, foi construída em 640 a 613 a.C. pelo rei Ancomácio. O chefe gaulês, derrotado por Júlio César Vercingetorix, ficou aprisionado aqui, mas ela é mais conhecida por ser a prisão dos apóstolos Pedro e Paulo. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro converteu todos seus carcereiros e os 2 apóstolos fizeram até brotar fontes para batizá-los, fontes da terra. Vai aparecer uma placa aí com o lugar de onde isso aconteceu, não, de onde eles foram convertidos. A Arquibasílica de São João de Latrão, a única com esse título no mundo, por ser talvez a mais antiga igreja no Ocidente. É também a cátedra do Bispo de Roma, e está acima de todas as demais igrejas católicas, até da de São Pedro no Vaticano. Terminou de ser construída no século IV, em 324 d.C. Na sua frente fica o Obelisco Laterano, o mais alto obelisco egípcio ainda em pé do mundo, e pesa 455 toneladas. A Arquibasílica é uma das 4 basílicas papais de Roma e uma das 5 do mundo. Aqui não em Roma fica em Assis, e a única que a gente não viu é de Santa Maria Maggiore. Aqui em Latrão, na igreja, tem a Escala Santa, que, segundo a tradição católica, é originária do pretório de Pôncio Pilatos. Foram trazidos para cá por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Do lado, o Palácio de Latrão, onde foi construído pela família Laterano e ficou sob posse deles até o imperador Nero acusar um deles de conspiração e confiscar a casa, e foi usado pelos imperadores romanos até Constantino dar ao bispo de Roma, o Papa, e foi sendo a casa deles até o período da Idade Média. Latrão também ficou conhecido pelo Tratado de Latrão, um tratado onde foi criado o atual estado da cidade do Vaticano. Ele foi assinado entre Mussolini, que queria o apoio dos católicos, e o cardeal Gasperini, secretário da Santa Sé durante o governo de Pio XI.
O Palácio Farnese, criado em 515, foi feito por encomenda de Alessandro Farnese, futuramente Papa Paulo III. Hoje abriga a Embaixada da França. Ao lado dele, o Palazzo Spada, onde abriga a última galeria de arte. Também é o lugar da perspectiva de Borromini, uma entrada com ilusão de ótica que faz parecer o lugar mais longe. Aqui o pátio dele, dentro dele aqui, ó. A Praça de Espanha, que tem esse nome pelo Palazzo de Espanha, que é onde fica o embaixador da Espanha à Santa Sé desde 1653, é a mais antiga missão diplomática permanente do mundo. Mas a praça é mais conhecida por suas escadarias, que vão a Trinidad del Monte, a Trindade do Monte, que é uma igreja, que foi construída por ordens do rei da França, Luís XII, após uma vitória em Nápoles. Até hoje está sob cuidados desse país. A obra terminou em 1587 e, como está atualmente em estilo maneirista, a escadaria é obra de Domenico Fontana, um arquiteto suíço. A escadaria foi inaugurada pelo Papa Bento XIII em 1725. Tem 135 degraus e são feitos desfiles de moda no verão. Quem senta nela é multado, segundo uma notícia ouvida a Record. O obelisco não é egípcio, que fica ali, e sim uma cópia do obelisco flamíneo, da Piazza del Popolo. Bem, vamos ver agora ali as escadarias, as pessoas sentadas, né, no chão. Ali uma placa. Acho que é um agradecimento do Bento XIII a Luís XV, rei da França. Ali, ó, nós iríamos, depois daqui da Trinidad del Monte, iríamos para o Jardins da Vila Portuguesa, mas nós não conseguimos porque não deu tempo, o vídeo já está muito longo. Então vou deixar essa parte para o próximo vídeo, junto com o Museu Toriano, a Fonte de Santana de Trevi, em muitos lugares. Vocês vão gostar do próximo episódio. Hoje o episódio foi mais sobre a Idade Média, o Renascimento, o período que Roma foi comandada pelos papas, por isso estamos tendo tantas igrejas. Terminando, semana que vem falamos da última parte do nosso documentário sobre a maior fonte do mundo, a unificação italiana, reino da Itália, invasões a Roma e muito mais. Espero vocês lá. No final do nosso documentário, nosso guia de turismo por Roma. Tchau!